Exemplos de variação de entropia em reações químicas. Então, a decomposição do calcário, carbonato de cálcio, em óxido de cálcio e CO2. Então, ocorre um aumento da entropia, e justamente aqui pela formação de uma fase gasosa. A formação do benzeno líquido a partir do acetileno na fase gás. Então, ocorre um decréscimo da entropia, ou seja, a entropia dos produtos, a entropia final, ela é menor que a entropia dos reagentes. Como o ΔS é a entropia final menos a entropia inicial, então nós temos um decréscimo de entropia nessa reação exotérmica. E por fim, a formação de água líquida a partir do hidrogênio e do oxigênio. Também se espera um decréscimo da entropia, ou seja, a entropia final da água líquida é menor que a entropia dos gases. De forma semelhante ao balanço de energia, nós temos o balanço de entropia. Então, o ds/dt é a variação da entropia por unidade de tempo. Somatório de m.k, de k variando de 1 até k maiúsculo, de S chapéu K, é a taxa de entropia devido ao transporte de massa entre as correntes de entrada e saída do sistema, mais a taxa de entropia devido ao fluxo de calor na fronteira do sistema. Em processos adiabáticos, esse termo é zero. Mais o S ponto geração, taxa de geração interna de entropia. Esse último termo ele está relacionado a processos irreversíveis. A variação de entropia de um processo irreversível pode ser calculada a partir da variação de entropia do processo reversível, porque ambos possuem o mesmo estado inicial A e o mesmo estado final B, caracterizando a entropia como uma propriedade de estado que independe do caminho. Processos considerados reversíveis, o S ponto geração é zero. A taxa de geração de entropia pode ser desprezada. Entretanto, quando não há informação suficiente para saber sobre a reversibilidade do processo, de forma simplificada, diz que um processo é reversível. O fluxo de calor de uma fonte quente, T-hot, para uma fonte fria, T-cold, não é necessária a entrada de trabalho externo. No entanto, a inversão desse processo, ou seja, o fluxo de calor de uma fonte fria para uma fonte quente, requer o uso de uma bomba de calor com entrada de trabalho externo, que deve ser positivo. Reversibilidade desse processo causará uma mudança permanente nas fronteiras devido ao trabalho externo extraído. Isso é uma explicação de que, se nós deixarmos a geladeira aberta nas nossas casas, ela não resfriará o ambiente. No entanto, se nós ligarmos o forno, ele aquecerá o ambiente. Então, o estado inicial tem-se o gás, onde a sua concentração é representada pela pressão parcial, no lado esquerdo, e no lado direito nós temos o vácuo, baixa pressão, separados por um diafragma. Se o diafragma rompe, o gás irá se expandir para preencher todo o vaso. Para o processo reverso desse ocorrido, é necessário comprimir o gás, utilizando o trabalho da fronteira, transferindo calor para um corpo frio para controlar a temperatura do gás. Assim, o gás pode retornar ao seu estado inicial, mas há uma mudança permanente na fronteira devido ao trabalho extraído, e o calor transferido para o corpo frio será completamente convertido em trabalho. Isso seria uma violação da formulação de Kelvin-Planck, porque Kelvin-Planck consegue provar matematicamente que todo trabalho pode ser convertido em calor, mas nem todo calor pode ser convertido em trabalho. Então, aqui nós temos uma mistura irreversível de gases, né? E o problema aqui é separar esses gases. Inclusive, para a separação de gases, é uma operação unitária que requer muito trabalho externo. A manga é uma excelente fruta com qualidades nutricionais, tais como carotenoides, carboidratos,
fibras minerais, além de ser uma das frutas mais consumidas no Brasil. O conhecimento das curvas de adsorção e desorção da água é importante para a previsão de estabilidade do produto, para a seleção do equipamento de secagem adequado e também para a previsão por deteriorização por reações bioquímicas. As 4 curvas de adsorção, tá, nas letras A, B e C, e de desorção, pode-se notar que a curva de desorção, em vermelho, ela está sempre acima da curva de adsorção. Isso significa que os valores de umidade de equilíbrio da parte de desorção de água são superiores do que da parte de adsorção. Esse fenômeno de esterese, ou seja, a esterese ela é representada porque essas curvas não estão uma acima da outra. Ele pode ocorrer por impurezas na superfície e mudança de fase. Outro ponto que pode se notar é que o aumento de temperatura reduz o efeito da esterese. O modelo GAB foi o modelo utilizado pelo autor para comparar as curvas experimentais de vermelho e verde. Considere os balanços de energia e entropia para um sistema fechado, isotérmico, a pressão constante e número de moles constante. Além disso, pode-se desprezar as variações de energia cinética e potencial e também pode-se considerar processo em regime transiente. Bom, então o que é feito? É substituído o calor isolado na equação do balanço de energia, na primeira equação, na equação do balanço de entropia, para chegar nessa última equação, G igual a U mais PV menos TS. Lembrando que U mais PV é a UH, tá? O trabalho reversível, então, ele pode ser dito como a variação da energia livre de Gibbs. O trabalho reversível, ele pode se determinar também como o trabalho útil desse processo. A primeira equação não é considerada o termo de S-geração, pois é um processo reversível. A segunda equação, nós temos a parte do processo reversível, ΔG, G2 menos G1, mais a parte da irreversibilidade. Então, um sistema com a pressão constante, a gente pode dizer que o processo irreversível tem um trabalho maior que o processo reversível. Para os cálculos de variação de entropia da matéria, nas fases sólida e líquida, o volume molar é independente da temperatura e pressão. Então, a capacidade calorífica a volume constante, CV, se iguala à capacidade calorífica a pressão constante, CP. O termo PDV pode ser desprezado. Então, a variação da entropia da matéria torna-se igual à integral de CP dt dividido por T, de T1, temperatura no estado 1, até temperatura no estado 2. Ressaltando aqui que para reações em equilíbrio ΔG igual a zero, não ocorre nos organismos vivos. Energia livre e espontaneidade. Então, na figura da esquerda, nós temos uma análise da relação entre trabalho e variação de energia livre de Gibbs. Na figura do meio, nós temos uma reação química espontânea, tá? Isso significa que o ΔG da reação é negativo e que o ΔG dos produtos é menor que o ΔG dos reagentes. A figura da direita, nós temos que o ΔG é positivo, significa que o ΔG dos produtos é maior que o ΔG dos reagentes. Abaixo nós temos uma análise da equação ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Então,
O primeiro exemplo é a dissolução de etanol em água. É um processo espontâneo, ΔG negativo, igual a um ΔH negativo, uma reação exotérmica, menos, esse menos é aqui da equação. O T é sempre positivo, porque a temperatura é absoluta, e o ΔS positivo. O segundo exemplo é a dissolução de cloreto de sódio em água. É um processo espontâneo, ΔG negativo, reação endotérmica, ΔH positivo, menos o T sempre positivo e o ΔS positivo. Neste caso, nós vemos que para o ΔG ser negativo, a contribuição da entropia ela tem que ser maior que a contribuição da entalpia. O terceiro exemplo é a oxidação de hidrogênio. Também é um processo espontâneo, ΔG negativo, exotérmico, ΔH negativo, libera calor, e também com ΔS negativo. Neste caso, o ΔH ele tem que ser maior em módulo que a contribuição do ΔS, porque menos com menos é positivo, e o ΔG ele é negativo.